à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Verônica Aranha. Essa aula é para o primeiro bimestre e com a temática os seres vivos e o equilíbrio com a natureza. Vamos dar início à nossa aula nesse momento. O que é o ecossistema? O ecossistema, ele significa o sistema onde a gente vive. Vai ser o conjunto das características físicas, químicas e biológicas que vão influenciar a existência de uma espécie, seja ela animal ou vegetal. O principal exemplo de ecossistema é a biosfera, como vemos aí nessa imagem, tá? Ela pode ser definida como o conjunto de todos os ecossistemas existentes no planeta, ou seja, diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta. Geralmente, esse termo biosfera está relacionada aos seres que aqui vivem e de certa forma, a biosfera ou o planeta Terra ele pode ser dividido nas camadas que eu citei numa aula anterior, retratando a litrosfera, hidrosfera e atmosfera. Essas 4 divisões elas vão englobar toda a característica do nosso planeta. Então, a biosfera ela diz respeito a todos os seres vivos e não vivos existentes no planeta. Os componentes dos ecossistemas, agora veremos. Temos 2 componentes, os bióticos e abióticos. Bióticos são todos os organismos vivos que são produtores, consumidores e decompositores e, por fim, parasitas. O biótico, ele diz respeito aos seres vivos, como eu disse. E como exemplo tem as plantas e animais. Esses seres, eles desempenham diferentes papéis no ecossistema, pois eles ocupam diferentes espaços. De alguma forma, todos os seres vivos do ecossistema, eles dependem um dos outros para serem produtores. Por exemplo, já o fator abiótico, ele é os fatores físicos e químicos, como por exemplo a água, água, chuva, umidade, o sol, o ar, os gases. Então, o fator abiótico é as partes sem vida do ambiente. E que esses fatores eles são fundamentais para a nossa manutenção da vida, pois eles vão garantir a sobrevivência das espécies. Quais são os tipos de ecossistema? O ecossistema terrestre, aqui representado pelas florestas, pelo deserto, montanhas, pradarias e pastagens, tá? Esse ecossistema terrestre dá-se também o nome de biomas, que os biomas são os ecossistemas com vegetação, que tem uma característica de clima bem predominante e que em geral ele é um ecossistema único. Ecossistema aquático. O ecossistema aquático ele compreende os ambientes de água doce, como os lagos, mangues, tá? Rios também, e além desses também os marinhos, como os mares e oceanos. O que é o desequilíbrio ecológico, tá? Vemos aqui uma imagem retratando, né? Temos uma imagem aqui bonita, as florestas, tá? Com os animais, e outra aqui já é um ambiente destruído. A natureza, ela demorou algum tempo para conseguir o equilíbrio entre os seres vivos e o ambiente em que existe vida, resultando em um ecossistema com suas trocas e as influências entre eles e o meio. O desequilíbrio ecológico ele ocorre quando um elemento, sendo ele animal ou vegetal, de um ecossistema, ele é diminuído ou reduzido a sua quantidade. Causas principais do desequilíbrio. Algumas vezes o desequilíbrio ecológico ele pode ocorrer de desastres naturais, tá? Como vemos aqui o desastre natural de uma erupção vulcânica. Ou também como, por exemplo, furacões, tsunamis, tá? E aqui, na outra imagem aqui, vemos as queimadas, né? Desmatamento. Esse tipo aqui já é resultado de atividade humana desordenada,
como também a poluição da atmosférica, vemos aqui nessa outra imagem aqui, tá? Poluição de rios, de lagos, tudo isso gera um desequilíbrio ecológico. Exemplo de alteração no ecossistema. Vemos, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, como a caça de cobras numa determinada região que pode gerar o crescimento de inúmeros ratos, como por exemplo, se um indivíduo ele começar a caçar cobra em uma determinada área que ecologicamente ela esteja equilibrada, com a diminuição da cobra nesse local vai aumentar consideravelmente o número de sapos. E o sapo, que é o alimento dessas cobras. Com isso, a quantidade dos insetos começa também a reduzir, podendo faltar para outras espécies. A partir daí, isso pode até provocar a extinção de certas espécies, caso elas sejam encontradas apenas naquela área. Com a diminuição das cobras, pode aumentar o número dos ratos e que podem invadir as residências das pessoas mais próximas em busca do alimento. Conclusão: cada ano que se passa, nós percebemos mais mudanças climáticas em todo o mundo, que é decorrente da atividade, a maioria decorrente da atividade humana, e que isso afeta todo o ecossistema, tá? Essa foi a nossa aula, obrigada pela atenção e nos vemos na próxima.